Olá, bem-vindos ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Hoje vamos discutir como os editoriais dos jornais cobriram dois temas importantes e polêmicos, que envolvem questões de saúde e segurança públicas, entre outros. Primeiro é o projeto de lei da gravidez infantil, que equipara o aborto em caso de estupro de menores ao crime de homicídio. O segundo é a descriminalização da maconha promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Quem foram os principais atores mencionados? Que tipo de abordagem prevaleceu nos dois casos? Como a mídia enquadrou a atuação do governo? A cobertura contribuiu para o debate público? Venha com a gente descobrir. Eu sou André Madruga, jornalista, mestrando em Ciência Política pelo IESP-UERJ e apresentador deste episódio. Para nos ajudar esse mês, convidamos Eduardo Barbabella, doutor em Ciência Política, coordenador do Manchetômetro e investigador da Universidade de Lisboa, e Lidiane Vieira, doutora em Ciência Política e pesquisadora do Manchetômetro. Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez. Olá, André. Olá, Lídia. É um prazer estar aqui novamente com vocês para discutir um mês bastante atribulado, mas principalmente dois temas muito importantes para o nosso país. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui de volta no podcast. É um ambiente agradável para a gente pensar e refletir sobre essa cobertura de, como o Dudu falou, temas muito importantes e que agitaram o nosso junho de 2024. Vamos às perguntas. Então, na introdução eu chamei esses temas de polêmicos porque quase sempre eles são capturados pela pauta de costumes, que envolve religião e tudo mais. Na análise de vocês, como a mídia tradicional pautou esses dois casos? Quais foram os principais atores mencionados? Alguém importante ou algum movimento social ficou de fora? Em geral, a Folha costuma ser mais progressista nesses casos. Isso se confirmou dessa vez? Os jornais foram coerentes em relação aos dois temas, progressistas ou conservadores na mesma medida, ou adotaram posições caso a caso? Então, André, eu acho que, para começar, a gente precisa entender o que o PL estava, decidindo. Esse PL, ele trata o aborto, considerando que, a partir da 22ª semana de gravidez, qualquer aborto, seja de estupro, seja de risco de vida, seja com anencefalia do feto, que hoje são casos considerados legais na legislação brasileira, que a partir da 22ª semana seria considerado um homicídio. Então, nós temos essa mudança a partir deste PL. E qual é o ponto que Folha e Globo vão destacar sobre o caso do PL do aborto? O ponto deles é bem simples. Esta decisão é um retrocesso. É uma forma obscura que o Congresso atua desprezando o debate que nós temos aqui. E aí, nesse ponto, nós vamos ter dois aspectos. Primeiro, eles criticam a Câmara por tornar a discussão do aborto uma questão de urgência. E aí, neste ponto aqui, nós vamos ter o Estadão, junto dos outros dois jornais, criticando que este PL não deveria estar em regime de urgência. Esse regime de urgência está equivocado, está sendo utilizado de forma errada. E o outro ponto, que aí sim é Folha e Globo apenas, vão defender que a Câmara está desprezando o caráter de saúde pública e os debates insistentes sobre as questões que são associadas ao aborto. Então, nós temos aqui dois pontos. Uma é uma crítica ao rito e a falta de respeito à ciência que estuda a saúde pública relacionada à mulher. Interessante, Dudu, você apresentar isso, porque o Estadão, ele apresentou 3 editoriais. Aqui a gente está conversando mais sobre os editoriais, né? O Estadão, ele não leva em consideração, pelo menos não nesse primeiro editorial, a questão do conteúdo do projeto, a forma como ele está sendo tramitado e até a maneira considerada até ilegítima por parte do Estadão, é mais importante do que debater no primeiro momento o conteúdo. Inclusive, o Estadão não cita, por exemplo, a questão do PL talvez ser capaz de prender uma mulher e que essa pena seja maior do que a pessoa que a estuprou, por exemplo. Né? E é interessante que tem uma parte do texto que o Estadão vai dizer que
Se o Congresso votasse o PL, decidisse a favor de piorar e de transformar a pena e os delitos como algo mais grave, isso seria legítimo, porque é papel do legislativo pensar as leis do país. Mas a maneira como está sendo feita não está cumprindo os ritos da democracia. Então, a primeira preocupação do Estadão não é quanto ao conteúdo, mas quanto à forma que está sendo feita. Isso muda um pouquinho depois, até quando vem as manifestações de rua, eles começam a debater quem são esses atores políticos que estão participando do debate, mas no primeiro momento a preocupação é muito mais formal. E a gente pode até aproveitar a questão da forma, né? Essa questão da forma foi, vamos dizer, uma crítica dos 3 jornais ao Congresso na questão do aborto. A gente não pode dizer a mesma coisa sobre a descriminalização das drogas. E aí acho que esse é o ponto talvez mais interessante da discussão sobre como os editoriais trataram a questão da descriminalização das drogas. E por que isso? Historicamente, né, quem acompanha os jornais, nós sabemos que os jornais são progressistas nesse aspecto e defendem a descriminalização da maconha, ou pelo menos que se analise a questão da maconha ou das drogas em geral, a partir de uma perspectiva de saúde pública e não de segurança pública. Então, há uma mudança na perspectiva que é muito mais próxima ao progressismo do que a lógica conservadora que discute sobre a segurança pública nesse caso. Então, nós temos aqui a Folha e o Globo se posicionando dessa forma, né? Elogiando, de alguma forma, o avanço que o posicionamento do STF é, o avanço que esse posicionamento traz. Qual o ponto aqui? O ponto é que os jornais não vão concordar com a forma como a decisão foi realizada. Então, nenhum dos 3 jornais, os 3 jornais não concordam. Então, nós vamos ter o Estadão, por exemplo, que vai ser totalmente contra. Eles vão até... Acho que é um ponto muito interessante, né? O Estadão não vai defender que é ser favorável à descriminalização. Ele vai falar que a criminalização, tal como ela é hoje, ela é hipócrita porque ela desconsidera as questões da desigualdade social no país. Então, assim, de alguma forma, o Estadão não quer falar sobre racismo na polícia e na questão do porte de drogas, mas ele está ali, de certa forma, querendo falar que isso existe. Na Folha, o que nós vamos ver? Na Folha, nós vamos ver o elogio ao avanço da decisão como um progresso, um avanço, um passo civilizatório da descriminalização das drogas, mas, e esse é o ponto importante aqui, a Folha vai falar, mesmo que a legalização das drogas leves seja importante, não é papel do STF fazer isso. Quem deveria fazer, idealmente, era o Congresso, mas se o Congresso não faz, se o Congresso não discute, se o Congresso não analisa, que se foi o Supremo, apesar de que não deveria ser ele quem fizesse isso, que bom que alguém fez. De alguma forma, a Folha dá a entender que isso é bom, o resultado seria bom. E o Globo já traz um posicionamento um pouquinho ainda mais favorável ao STF, que é um elogio à decisão, falando que é uma decisão importante, é uma decisão de avanço, de progresso, mas eles não vão criticar, né, a questão da legalidade do rito, né, porque isso que é o importante, né, a questão toda é até que ponto que a decisão do STF ela vai responder ao que ela foi provocada, ou se ela foi decidir a mais. E a decisão sobre o porte, a quantidade, algumas pessoas já afirmam que isso seria uma decisão do parlamento. Então, o que o Globo vai dizer é muito positiva a decisão, mas ela não vai durar o suficiente porque ela provoca o parlamento. Então, a gente tem um jornal que é totalmente contra a decisão porque ela é contra as regras, um outro que defende a decisão, mesmo que ela não seja idealmente no caminho que deveria ser, e o terceiro que defende a decisão, mas fala que ela acabou sendo, mesmo que ela tenha sido errada no ponto de vista do rito, ela foi importante porque ela provocou quem deveria resolver a questão a resolver. Então, são 3 pontos diferentes que analisam a mesma questão. Eu só queria reforçar, para deixar clara essa distinção do Estadão, pensando que se a gente tivesse que comparar como esses jornais
se eles trataram da mesma forma, né, a PL do aborto e a questão da descriminalização das drogas. E é interessante perceber que no caso do Estadão, há uma sincronia do ponto de vista dessa cobertura inicial. No momento que a gente está gravando, a gente tem menos tempo da pauta sobre a descriminalização do que da questão do aborto, né? Então, tiveram mais editoriais sobre o primeiro assunto do que sobre a questão das drogas. Mas o Estadão, nos dois casos, no primeiro momento, a preocupação foi formal, né? Então, se lá na questão do PL do aborto, o prazo da urgência, a falta de um debate público embasando as decisões do legislativo era um problema, mais do que a pauta em si, aqui na questão da descriminalização, a questão é a interferência do judiciário na função, que é uma prerrogativa do legislativo. Então, para vocês terem uma ideia, o título do editorial que trata no Estadão é STF, de novo, usurpa papel do Congresso. E aqui tem um louvor, que está até no subtítulo ali, ao Fux, porque como se o Fux tivesse reconhecido que o STF tem esgarçado essas linhas da sua competência, dizendo que legislar não é o papel do STF, e esse tema é papel daqueles que foram eleitos pelo povo, e não do judiciário, que o país não tem um governo de juízes. Então, aqui, de novo, o Estadão vai bater em cima da questão do STF estar invadindo o espaço legítimo do legislativo de construir as leis do país e debater a nossa Constituição, dizendo que era papel do STF apenas dizer se a pauta era constitucional ou inconstitucional, e não de definir a maneira como isso ia acontecer, enfim. Então, de novo, não há um debate muito intenso nesse primeiro editorial sobre o conteúdo. O Estadão até fala que é até um pouco de hipocrisia, porque a gente sabe que quem é prejudicado com a questão do tráfico de drogas no Brasil são as pessoas pretas, pobres e jovens, que uma pessoa com essas características apreendida vai sofrer muito mais as consequências da legislação do que uma pessoa branca, enfim. Então, o Estadão chega a fazer esse comentário, mas o enfoque do editorial é muito mais na forma do que no conteúdo. Vamos lá, eu ouvi críticas de que os jornais enquadraram a pauta do PL da gravidez infantil como uma derrota do governo. Em geral, essas pautas assim, esses projetos da pauta de costume são encarados desse jeito. Vocês perceberam isso também? E quanto ao Congresso, ficou clara a movimentação dos presidentes da Câmara e do Senado nesses dois casos? Por que esses projetos tramitaram justamente agora? Bom, especificamente a respeito do Estadão, uma coisa que eu achei interessante, como eu já falei, a respeito do aborto, do PL do aborto, eles produziram 3 editoriais no mês de junho. E foi interessante ver como que a questão foi desenvolvendo, até porque os editoriais também respondem ao que aconteceu nas ruas. E tem um editorial específico que eles falam da questão dos evangélicos. Está muito relacionado com essa pauta, né? É uma pauta de costumes que, em geral, os evangélicos são contrários, né? São resistentes à ampliação do direito ao aborto. Dessa vez, a situação foi um pouco diferente, né? Mais do que 50% dos evangélicos disseram que eram contra o PL. E aí é engraçado, porque o editorial passa boa parte desse texto dizendo isso e falando que é comum que a esquerda lide com os evangélicos de uma maneira monolítica, como se pudesse igualar os seus líderes aos seus seguidores, como se todo mundo pensasse uma coisa só, mostrando uma diversidade desse público, que cresce cada vez mais no país. Mas o ponto que me chamou a atenção não foi essa narrativa, porque essa narrativa a gente pode encontrar em outros temas também, né? Até quando a gente estava debatendo aqui muito a questão da ascensão da extrema-direita e como que os evangélicos representaram boa parte dos eleitores do Bolsonaro, a gente já falou muito sobre essa diversidade. Mas dessa vez, o Estadão trouxe o tema para falar um pouco do posicionamento do Lula em relação a isso, dizendo que o presidente resolveu só se posicionar publicamente depois que ele percebeu o clima das ruas. Então, eu não senti esse tom de vitória do governo, por parte do Estadão, mas mais de uma fragilidade, como se o Lula precisasse o tempo inteiro segurar as suas opiniões, seus posicionamentos, os projetos políticos, os ideais ideológicos da esquerda, enfim, a partir dos ânimos das ruas em virtude dessa polarização, como se ele tivesse muito refém de tudo que acontece. Foi assim que eu percebi a narrativa do Estadão. Eu não sei se o Dudu concorda e se ele consegue fazer algum paralelo em relação aos outros jornais, mas achei isso muito evidente, assim, na maneira como o Estadão propôs, porque
Nos outros editoriais, o governo federal também é ausente do debate. Ele reaparece dessa maneira bem escamoteada, assim, meio assombrada, digamos. Então, eu não achei que fortaleceu o governo. Bem, acho que Folha e Globo não tiveram essa narrativa sobre o governo ter sido derrotado. Aliás, esse é um ponto, né, André, que a gente precisa não superar apenas, mas a gente precisa desmistificar um pouco essa narrativa de que no Congresso, o Congresso é totalmente anti-governo, o governo só perde, que é uma narrativa muito forte na mídia brasileira, na grande mídia brasileira, e que alguns analistas, alguns cientistas políticos, né, têm discordado e apresentado dados que demonstram que não é bem assim, né? Nós temos o Fábio Vasconcelos, que é um jornalista e que tem doutorado em ciência política pelo IESP, né? E ele traz uma análise de dados que demonstra que o índice de governismo do Congresso no período Lula III varia entre 73% e 80%. Então, os dados não demonstram esse Congresso antigovernista que todo mundo fica alardeando na grande mídia. Então, a gente não tem a gente tem um Congresso conservador, nós temos um Congresso, sim, com pautas contrárias ao que o PT defende, mas falar que é um Congresso totalmente contrário ao governo talvez não seja tão correto. E isso vai muito a partir do que a Lidiane trouxe, né? Que é um fato que o governo tem evitado discutir pautas de valores com o Congresso, porque ele sabe o prejuízo, ele sabe que isso vai prejudicá-lo, até porque ele sabe o posicionamento do Congresso, ele sabe que o posicionamento do Congresso não é o posicionamento do principal partido do governo. Então, nós temos aqui um ponto muito importante, que é o governo tem evitado essa pauta de costumes. Então, não acho que a gente possa falar sobre o governo perdeu, ou o governo ganhou nesses casos de costumes, como a Lidiane disse. E aí, sim, eu acho que o que aconteceu foi exatamente isso. O presidente Lula esperou, e os jornais destacaram isso, que o Lula esperou para ver como a população ia se posicionar, para depois se posicionar, para tentar evitar o prejuízo. E aí eu acho que os jornais demonstraram dessa forma, e até para evitar uma crítica maior sobre esse aspecto. E nesse ponto, eu acho que também é importante a gente destacar que faltou, acho que, um posicionamento dos jornais quanto ao timing do projeto, principalmente do aborto, né, o PL do aborto. Porque os jornais destacaram bastante essa questão a crítica, né, ao obscurantismo do PL, mas em nenhum momento discutiram sobre o timing desse PL, sendo um timing imediatamente antes das eleições municipais, quando nós sabemos que esse PL veio da base bolsonarista, que teve durante 4 anos um presidente que apoiaria uma decisão dessas, e que apoiaria um projeto desses, e que não vimos esse projeto ir à frente ou avançar no período do governo Bolsonaro. Pelo contrário, esse projeto veio aparecer apenas no período do governo Lula, imediatamente antes das eleições municipais, e ele cumpriu seu objetivo aqui, né? Que é um objetivo de trazer um debate sobre um tema de costumes que só prejudica a esquerda e o governo diretamente, e ao centrão é muito confortável. Então, a gente percebe que faltou também esse debate, vamos dizer assim. Se o governo não foi tão criticado, até porque não estava nesses temas pelos editoriais, faltou aos jornais discutirem os interesses dos parlamentares com esse tipo de ação e decisão às vésperas de uma eleição municipal. Eu vi muita comparação com a legislação de outros países. Na análise de vocês, essa cobertura contribuiu para o debate público? Os jornais conseguiram apontar as reais consequências da aprovação dos 2 projetos? E eles contribuíram para a resistência que aconteceu, que a gente viu na sociedade? Bom, considerando a cobertura do Estadão, não me parece que o veículo foi um caminho para ampliar ou aprofundar o debate público. Primeiro porque, como a gente já disse aqui diversas vezes, o jornal estava muito dedicado a debater a forma
que também, não estou dizendo que não seja importante, tá? A forma democrática é importante. Mas, tendo em vista a importância dos dois temas que a gente está conversando aqui hoje, a centralidade deles para a consolidação da nossa democracia, a maneira como os jornais, pelo menos o Estadão, lidou com as duas pautas é muito superficial. Além do fato de que não traz uma reflexão a respeito das consequências, especialmente aqui falando do PL e do aborto, em nenhum momento o jornal traz, por exemplo, a questão da infância, de como esses estupros em geral acontecem no Brasil, quem são as principais vítimas e quem são esses agressores. Isso não aparece no jornal. E isso, para mim, é um ponto crucial para esse debate. Então, me parece que o Estadão se eximiu da responsabilidade de fazer esse debate e trazer argumentos e perspectivas importantes para lidar com temas tão centrais para a saúde pública do Brasil, né? Porque os dois temas, paralelamente, tratam da saúde pública. Pois é, acho que enquanto o Estadão se eximiu totalmente, a Folha e Globo também se eximiram em alguma perspectiva, mas trouxeram um pouquinho de discussão, né? Por quê? Eles reforçaram como os posicionamentos do Congresso, no caso do PL, eram um retrocesso, e no caso do STF, eram um avanço. Então, eles se posicionaram dentro dessa questão, mas eles não desenvolveram tanto essa discussão sobre o fato, sobre como, né, como a Lidiane bem colocou, o grande problema de se discutir o PL dessa forma não foi, de certa forma, discutido pelos jornais, à exceção de uma frase no Globo, no editorial do Globo, que fala sobre o PL não levar em consideração que muitas vítimas de estupro retardam a interrupção da gravidez. Então, sim, o Globo colocou essa frase, mas não discutiu profundamente essa questão. Eu acho que como a Liliane bem pontuou, o debate sobre saúde pública foi, de alguma forma, ignorado por aqui. Então, eu acho que, se nós pensarmos apenas nos editoriais, não acho que nós vemos um grande avanço ou uma grande força pensando nessa discussão que veio às ruas, veio à internet, né? O nosso PNR, né? Nossa política nas redes, demonstra isso, tanto na questão do aborto, quanto na questão da descriminalização da maconha. Nós vemos uma esquerda posicionada, uma esquerda que está tentando trazer o debate aqui, e, de certa forma, até um debate mais profundo do que nós vimos nos jornais. Então, não acho que os jornais ajudaram tanto, e, reforçando o ponto da resposta anterior, acho que faltou aos jornais uma pressão sobre esses políticos que tomaram essa decisão do PL, do aborto, sobre o momento e o timing. Acho que isso era uma discussão mais importante para exatamente questionar sobre, de fato, se eles estão preocupados com a saúde pública brasileira, com a questão da saúde das mulheres e dos fetos, ou se, de fato, foi apenas uma movimentação política com interesses eleitoreiros que não estavam, de fato, tentando discutir algo que é importantíssimo na nossa sociedade, mas apenas querendo trazer um tema para povoar o debate público e não discutir sobre as reais dificuldades e complexidades dos municípios brasileiros. No episódio de hoje, como daqui para frente também vai ter, tem um quadro da Poliana Bretas, em que ela resume os dados de alguns projetos paralelos do Manchetômetro, que o Manchetômetro, como muitas pessoas sabem, monitora a mídia tradicional, mas também faz um monitoramento das redes sociais, e esses projetos dão conta disso. Olá pessoal, aqui é Poliana Bretas, doutoranda de Ciência Política no IESP, pesquisadora do Manchetômetro. Vamos conversar um pouco sobre o relatório Política nas Redes, o PNR, que apresenta a repercussão da política nas redes sociais. A análise dos dados mostrou que junho foi marcado por debates sobre temas sensíveis que polarizaram as discussões entre direita e esquerda. O debate do chamado PL do estupro, que previa a criação de uma pena semelhante à de homicídio para mulheres que fizessem aborto previsto em lei após 22 semanas, e também a decisão do Supremo Tribunal Federal de descriminalização do porte da maconha, geraram um grande engajamento nas plataformas digitais. O relatório captou que a direita concentrou sua artilharia no Facebook, enquanto a esquerda conseguiu mobilizar mais interações no Instagram.
Mesmo assim, os perfis políticos mais notórios evitaram os debates para afastar desgastes com eleitores a poucos meses de eleições municipais. Outro assunto debatido foi o PL da privatização das praias. Os dados mostraram que a esquerda aproveitou o tema para fortalecer a narrativa crítica ao projeto. Desta vez, a direita não se apresentou no debate e deixou a discussão apenas com o posicionamento da esquerda, da imprensa e de páginas de fofoca. Novamente, perfis políticos importantes dos dois espectros ideológicos estiveram ausentes e não se envolveram diretamente nas discussões. Quer saber mais? Acesse manchetômetro.com.br ou siga nas redes sociais. Até a próxima! É isso, pessoal. Obrigado pela participação. Agradeço mais uma vez, Lid, Dudu. Obrigado, André. Obrigado, Lídia. É um prazer sempre estar aqui no podcast Manchetômetro e, nesse caso, discutir um tema também tão importante para o nosso país. Tchau, tchau, gente. Obrigada pelo debate. Se vocês quiserem continuar, escrevam aí suas dúvidas nos comentários que a gente pode responder futuramente. E é isso, vida longa, podcast do Manchetômetro. Agradecemos a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Para mais informação, acesse nosso site manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Se puder, apoie a nossa campanha de financiamento coletivo no link benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.